Olá, no Dicas de Consultório de hoje falaremos de esteatose. Esteatose é uma doença muito comum, 25% dos obesos têm, 50% dos obesos mórbidos têm até formas mais graves. Então é uma doença que você vai ver muito no consultório como clínico geral e não adianta chamar o gastrohepato para todo mundo. É muito paciente, vai ter que dar uma ajuda aí no consultório de clínica médica também. O que é a esteatose? A esteatose é uma doença metabólica. Ela está associada com outras doenças da síndrome metabólica. Obesidade, diabetes, colesterol, hipertensão. Esse grupo de doenças, elas andam juntos. E o metabolismo do açúcar, principalmente expresso na diabetes, tem uma influência muito grande no acúmulo de gordura no fígado. Antigamente falava que tem esteatose, uma gordurinha no fígado, fica tranquilo, isso não dá nada. Mas não é verdade. A gente sabe hoje que é uma doença silenciosa, que pode cursar com cirrose nos estágios mais avançados. Muitas vezes é tão silenciosa que nem o laboratório é alterado e a doença está ativa e pondo o paciente em risco. É verdade também que quem tem esteatose raramente morre de doença hepática. Em geral, a associação de outras doenças leva a doenças cardiovasculares com mais frequência, com mais prevalência, e o paciente acaba falecendo de doença cardiovascular. Mas alguns não, vão seguir o curso e vão ter a doença hepática clinicamente detectável nos estágios mais avançados da vida. Estima-se que a esteatohepatite não alcoólica, que é a doença relacionada à esteatose, ele tem esse nome não alcoólica porque quando tem álcool é uma outra patologia, um estudo diverso sobre o mecanismo fisiopatológico. Essa doença vai ser a principal causa de transplante a partir de 2030. Então hoje a gente precisa começar a tratar a esteatose. Esteatose nada mais é do que um acúmulo de gordura intracelular no hepatócito. Então aquele fígado que era rubro, molinho, bordas finas, pode ficar rombo, amarelado, pode aumentar de tamanho. E no ultrassom a gente encontra isso como uma alteração da ecogenicidade do fígado. Então como é que vem lá descrito no ultrassom? Bem, alteração da ecogenicidade do fígado. Um fígado hiperecogênico. Por quê? O som tem mais dificuldade de atravessar sobre a gordura. Então tem mais refringência, mais ecogenicidade do som. E com isso as camadas profundas recebem cada vez menos som. Então tem uma hiperecogenicidade do fígado com atenuação das camadas profundas. Essa é a classificação, a descrição clássica de esteatose. Os ultrassonografistas costumam classificar entre grau 1, 2 ou 3 por alguns critérios que são mais ou menos subjetivos. E esses critérios em si, ultrassonográficos, não tem muita correlação com a gravidade da doença. Às vezes você tem uma esteatose leve com uma doença grave, uma esteatose grave sem processo inflamatório. Então, não é pela gravidade do ultrassom, pela quantidade de gordura que o ultrassom deposita na sua análise subjetiva, que a gente vai classificar a gravidade da doença. Como é que funciona a doença, na verdade? Começa a ter um acúmulo de gordura no fígado, como eu descrevi, dentro dos hepatócitos, e isso pode deflagrar um processo inflamatório. E é esse processo inflamatório que prediz o prognóstico. Quanto mais inflamação, pior o prognóstico. Porque o resultado dessa inflamação é uma fibrose. Inicialmente, lembrando aqui como funciona o lóbulo hepático, são 6 tríades portais, em forma hexagonal, com uma veia centrolobular no meio. Inicialmente a fibrose é só perto aqui de uma tríade portal, a gente chama de fibrose grau 1, uma fibrose discreta. Começa a fazer septos entre as tríades portais, a gente já pensa em fibrose mais avançada, grau 2. Se esses septos vão para perto da veia centrolobular, é grau 3, já é mais avançado ainda. Até um determinado momento que esse processo de inflamação, cicatrização, é tão intenso que se forma a fibrose grau 4, que nada mais é a fusão de todos esses braços fibróticos numa transformação nodular cicatricial do lóbulo hepático. E isso a gente chama de cirrose. Então o fígado passa do processo do acúmulo de gordura, deposição de fibrose, até a cirrose. E a partir daqui, quando instala-se a cirrose, o processo é irreversível. Então nós temos que estar muito atentos a esse processo, porque ele é um processo que leva algumas décadas. Então tem janelas de oportunidade para intervenção. E a primeira coisa que nós temos que detectar é a presença da gordura. Já falei do método ultrassonográfico, dá para usar tomo,
tem método de ressonância, mas o mais fácil, mais amplo, menos invasivo e mais acessível é o ultrassom. Detectou-se a gordura, passa-se para um segundo passo, que é a detecção da possibilidade de inflamação. A alteração de enzimas não é um bom marcador. Algumas vezes as enzimas são normais, mas a inflamação está presente. A fibrose está presente. Para isso, a gente usa algumas ferramentas, né? A ferramenta, em teoria, que seria mais apropriada, seria a biópsia. A biópsia mostrando inflamação e fibrose, a gente já saberia que o processo está instalado, poderia estadiar essa fibrose e começar um tratamento. O problema é que a biópsia, uma grande parcela da população, é tecnicamente bastante desafiadora, né? Logisticamente desafiadora. Então a gente desenvolveu alguns métodos não invasivos que dizem para nós qual que é a possibilidade daquele doente ter já uma fibrose avançada. Quais são esses métodos? Eu vou escrever dois aqui que a gente usa bastante. O primeiro método é um método laboratorial simples, chama FIB4, bastante usado em pacientes com hepatites virais. Ele é uma conta matemática, procurem na internet aí, simples, plaqueta, idade, TGO, TGP. Isso diz para a gente se tem um alto risco de ter uma fibrose avançada ou uma alta probabilidade de não ter uma fibrose avançada. Isso já é um fator de rastreio para a gente, né? Os pacientes podem ser acompanhados com esse índice periodicamente e tendo alterações a gente percebe que pode ter alguma correlação com a doença. Associado a isso tem um outro método não invasivo, que é um método radiológico, que é a elastografia. A elastografia nada mais é do que um método físico que vai medir a dureza do fígado. Depois eu faço alguma explicação um pouco melhor para isso, que toma algum tempo. E a elastografia pode também dizer para a gente a possibilidade de ter fibrose avançada. A gente diagnostica um paciente com fibrose avançada, isso é o gatilho que a gente precisa para iniciar tratamentos mais invasivos. Então o que a gente faz quando o FIB4, a elastografia, mostram já fibroses grau 3, ou fibroses grau 4, fibroses 2, são difíceis de ser vistas, mas entre grau 3 e grau 4 são exames com até boa acurácia. A gente tem que ser mais invasivo nesse doente. A gente tem que começar a fazer o diagnóstico preciso e o tratamento com mais intensidade. Então esses doentes eles são eletivos à biópsia hepática. Por que biópsia? Porque confirma a fibrose e certifica o diagnóstico. A partir daí o tratamento é mais intenso. Então como funciona esse tratamento mais intenso? Esse tratamento mais intenso, ele associa medicamentos. Enquanto a gente está na doença mais branda, a gente tenta orientar o paciente. Controla a síndrome metabólica, emagreça, reforço muscular. Isso costuma resolver a esteatose. Se você perder 10% do seu peso, é possível que a esteatose desapareça. Se você perder 12% do seu peso, é possível que a esteatohepatite regrida. Então, o pilar do tratamento é o emagrecimento e o reforço muscular. Contudo, nos casos mais avançados, a gente tem que usar recursos farmacológicos para impedir essa progressão que, a partir desse momento, é irreversível. Nesse momento, a gente introduz medicamentos. Para os diabéticos, pioglitazona e análogos da GLP-1 são a escolha, porque além de controlar a glicemia, tem diversos estudos mostrando que isso funciona. Para não diabéticos, a escolha mesmo é vitamina E. São 800 unidades por dia, e o uso dessa vitamina E pode reduzir a esteatohepatite. Precisa ter alguns cuidados, o uso prolongado tem alguns malefícios, então a gente precisa monitorizar bem esse doente e reforçar que todas as medidas estão sendo feitas. Bom, esse é um parâmetro amplo que eu quis dar para a esteatose, e quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda uma mensagem por aqui e a gente vai esmiuçando essa patologia, essa doença que é muito frequente. Um abraço.